Bom dia. Primeiro dizer que é uma alegria e uma honra poder participar com vocês desse programa e junto com a Jovem Pan também poder homenagear a nossa cidade aí que completa 249 anos. A Câmara ela tem muita participação na história de Campinas, né? Quando a gente pega os arquivos da Câmara, a nossa biblioteca, tem documentos riquíssimos, históricos, que marcam e podem contar a história da nossa cidade. E nós achamos importante a Câmara, como um órgão do Poder Legislativo, né, que está presente na vida da cidade, também tivesse a sua participação nas homenagens da cidade. Essa exposição de fotos do nosso fotógrafo Lucas Leite é fantástica, porque ela registra flagrantes cenas da população presente no plenário da Câmara em vários momentos. Sessão ordinária, sessão extraordinária, audiências públicas. Então a gente quis mostrar que essa participação da população na Câmara ajuda no fortalecimento da democracia, né? E mostra que a Câmara está atuante, ativa e plugada aí no dia a dia da cidade. É uma das ações que a Câmara fez. Nós vamos ter a entronização também da foto de um ex-presidente na Galeria dos Presidentes da Câmara. Quer falar o nome? Luiz Cirilo. Na verdade, ele substituiu o vereador Zé Carlos durante um período, e aí teve o direito, né, de constar lá seu nome como ex-presidente da Câmara. Depois nós estamos já preparando também para os dois últimos, que foi o vereador Zé Carlos e a vereadora Débora, né? É uma tradição da Câmara registrar com a foto na Galeria dos Ex-Presidentes, ali no saguão da Câmara. Nós também estamos iluminando o plenário de azul, né, que é azul forte da nossa bandeira, e a entrega da medalha Carlos Gomes no dia 14, é tradição do regimento conceder essa medalha no dia 14, que é o dia aniversário da cidade, para artistas de diferentes áreas, mas da cultura, marca também a presença da Câmara nas comemorações do aniversário da cidade. Pode adiantar quem serão os homenageados desta sexta-feira? Ou ainda é segredo? Não é segredo, é que eu não tenho, eu posso até pedir para o Roberto que está aqui me passar, mas de cabeça agora eu não saberia dizer, posso esquecer algum, daqui a pouco eu passo. A gente já está se preparando ali para passar a lista. Agora eu abro a palavra aqui aos nossos comentaristas para as perguntas. Bom, eu começo aqui saudando meu querido companheiro de CPF, Rossini, que começou na política com aquele movimento Direta Já, né, Rossini? Sim. Trabalhou nisso e a primeira campanha mesmo foi em 88, para ser eleito a partir de 89, aí tomou gosto pela coisa, não saiu mais, teve um hiatozinho só. Mas o que eu queria saber é o seguinte, o que é mais difícil? Ser líder do governo ou presidente da Câmara? Eu acho que as duas têm as suas dificuldades e são papéis diferentes, né? Exato, por serem diferentes, ok. Ser líder de governo às vezes implica num esforço maior de articulação, de convencimento. Você tem que primeiro compreender o que o governo quer, entender o projeto, o objetivo, né? Para aí sim, com esses argumentos, tentar convencer. Primeiro a base de governo. Primeiro se convencer daquilo que Sim. o governo quer. Não, olha, eu fui líder de governo do Jonas e fui líder de governo do Dário. E assim, quando eles me fizeram o convite, a primeira condição que eu coloquei, falei, olha, tá legal, conta comigo, mas antes de eu chegar lá para defender, é isso aí, eu preciso estar convencido. E quantas vezes tinha ações do governo antes de chegar na Câmara, e eu quero cumprimentar o Jonas e também o Dário por isso. Rossini, vem cá, a gente está pensando isso, juntava o secretariado, e às vezes eu colocava um pouco do olhar político, né? A gente que conhece na convivência com os pares e com a oposição, falou, olha, mexe aqui, muda ali. Então, quando o projeto chegava lá, eu já tinha a condição realmente de debater, defender, primeiro junto com os pares. Tive sempre bom relacionamento com a oposição, mesmo da esquerda, nunca tive problema não. Mas, assim, na hora que você precisa do voto ali, você sabe o que é isso, né, Alexis? Aí você tem que ficar em cima, conversando. Mas, felizmente, esses 2 períodos que eu fui líder de governo,
o governo sempre trouxe coisas, às vezes polêmicas, assuntos que não são simples de você digerir, politicamente explicar, mas que eram necessários para a cidade. A gente conseguiu cumprir essa missão. E como presidente da Câmara, eu represento a instituição. Na verdade, hoje o governo do município é exercido conjuntamente, né, pelo Executivo e pelo Legislativo. Está lá no artigo 1º da nossa lei orgânica. Mas são poderes independentes. Então, a gente tem que exercer essa função sempre levando em conta qual é a função da Câmara, enquanto poder de fiscalização e tal. Mas eu acho que eu estou dando conta do recado. Cine, obrigado por citar os convites que está participando aqui da Jovem Pan, no café da manhã aqui. Mas eu vou ser um pouco, trabalhar um campo um pouco mais chato, que é essa recente escândalo que aconteceu com o ex-presidente da Câmara, Zé Carlos, e que era para ter uma comissão parlamentar para poder investigar, depois acabou que não passou, mas o Ministério Público agora está acionando porque parece que tem provas contundentes. Como é que fica o ambiente na Câmara? Como é que fica a imagem da Câmara com esse tipo vamos dizer, de coisa indesejada, coisa que realmente a população fica questionando? A Câmara, eu sei que foi votado, eu sei que foi democrático a decisão de não... Mas isso não macula a imagem da Câmara nesses momentos? Na verdade, situações como essa sempre causam desgaste à imagem da instituição. Mas a Câmara instalou uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Ela foi presidida pelo vereador Gaspar, 7 vereadores presentes. Quando eu assumi a presidência, essa CPI já estava em andamento. E a CPI tem autonomia. Nós demos todas as condições de estrutura para que ela pudesse funcionar. Ao final da CPI, o relatório, ele apresentava, dúvidas. Não havia uma posição clara que comprovasse, né, o crime de responsabilidade por parte do vereador Zé Carlos. Havia muita suspeita, indícios, e não acrescentou nada além daquilo que o Ministério Público já havia, inclusive, noticiado. Aí é uma decisão do plenário. Cabe ao presidente cumprir regimentalmente o que manda, né, a norma da casa, colocar a votação, foi bastante discutido. Aí o conjunto de vereadores achou que não havia elemento para instruir uma processante. A processante é aquela que indica a cassação, porque também o processo do Ministério Público não havia sido concluído. Esse foi o principal argumento naquele momento. Mas eu quero dizer, Alexis, que a Câmara cumpriu rigorosamente o seu papel. Abriu a comissão parlamentar de inquérito, teve todo o momento de debate, discussão, e ao final se concluiu para não dar o passo que é o fatal, né? Adiante, né? Desculpa, eu realmente errei nesse. Depois eu até me confundi com aquela da invasão da residência. Exato. Cine, Mas, de qualquer forma, isso é ruim para a imagem da Câmara. Falar em ruim, até você vai ter a oportunidade de melhorar agora a imagem, não com relação a nós, porque nós mais ou menos sabemos como é que funciona isso. É sobre quando o Tribunal de Contas do Estado manda para cá a análise de um orçamento, de uma gestão de um prefeito, que vocês acabaram de botar aí do Jonas, e vem lá, aprovado com restrições. A gente imagina, nossa, o que será que o prefeito fez? Aí vem a minha pergunta, porque é difícil vocês acatarem essas restrições ou acharem que elas são importantes? Normalmente vocês, é só isso e está tudo certo. E outra coisa, por que quando aconteceram essas pequenas restrições, a Câmara não estava presente para evitar que aquilo acontecesse? Bem, primeiro, o parecer do tribunal é um parecer acessório, quem toma a decisão é a Câmara, né? No caso, como é que é o procedimento, Zé Arnaldo? O presidente, obviamente, chegou ao parecer do tribunal, ele é encaminhado para análise de 2 comissões da Câmara, a Comissão de Legalidade e a Comissão de Finanças e Orçamento. São as 2 comissões que se debruçam para entender aquilo que está no parecer do Tribunal de Contas. E o relatório final das comissões levado a plenário indicavam o seguinte: não houve na gestão daquele ano, 2019, do prefeito Jonas Donizete, nenhum descumprimento daquilo que é vital. Aplicou 25% na educação, atendeu os 17% da saúde, quer dizer, Campinas investe quase 30% da saúde. Então, do ponto de vista legal, ele cumpriu aquilo que a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Constituição manda. Esses
assim, apontamentos eventuais, muitas vezes se diz em relação a processos internos. E a Câmara acompanhava, fiscalizava. Um deles foi o seguinte: o Jonas, ele apresentou uma proposta de tentar resolver a situação financeira do Camprev, que é o Instituto de Previdência do município. Até o governo Jonas, a prefeitura tinha que colocar anualmente, o último ano foram 600 milhões de reais, para cumprir o déficit financeiro do fundo. São dois fundos lá, um fundo financeiro que deve garantir a aposentadoria de quem entrou até 2004 na prefeitura. De 2004 para frente, quando foi criado o Camprev, no governo Hélio, aí é um outro fundo, chama Fundo Previdenciário. Esse novo fundo ele é constituído já com base em critérios atuariais. O outro não. Então ele já nasceu deficitário. E pela lei, a prefeitura tem que... Faltou dinheiro, cobre. Só que com a reforma previdenciária, um pouco antes, no regime de previdência, é permitido fazer algumas adequações, por exemplo, o fundo financeiro comprar a vida do previdenciário. É assim, ele fez tudo dentro da lei, só que aí ele tinha que recompor o valor do previdenciário e fez uma negociação para pagar lá em tantas vezes, com juros, etc. e tal. E aí houve um apontamento do tribunal em relação a isso, mas tanto que isso não houve nenhum problema, que a Campinas nunca perdeu o seu certificado de regularidade previdenciária, que é acompanhado por órgãos federais. Então, assim, às vezes essas divergências, é claro, no campo político, quem quer aproveitar isso para... Mas a decisão foi, assim, natural, o advogado do Jonas esteve lá, fez todos os esclarecimentos. É sempre uma decisão política, mas ela estava bem embasada, Zé, assim, no sentido de buscar argumentos para mostrar. Porque sabe qual é a penalidade se você reprova? É ineligibilidade por 8 anos. É uma coisa muito pesada para algo que não houve dolo, não houve nenhum problema. Eu entendo isso, mas aí eu fico pensando, o prefeito que não tiver uma boa base na Câmara, ele acaba sendo, às vezes, impeachado, como eu diria, pelos mesmos motivos que agora foram absolvidos. Perfeito, concordo com você. Bom, eu retomo um pouquinho da história, 35 anos, né? Sim. E você faz parte dela, Paradela, você lembra? Lembro, aquele... Nossa, o Boca Nervosa, né? Gravando lá no estúdio em casa, campanha política do Rossini. Mas essa história toda, você recentemente com a pastoral da sobriedade, sempre buscando argumentos de família, contra aborto, contra as drogas. O que mudou nesses 35 anos na sociedade para você? Eu acho que nós estamos vivendo uma sociedade que está muito, nem sei se dizer liberal, né? A gente vê uma relativação, o relativismo dos valores, inclusive de família, né? Aquela família tradicional que era da minha época, né? Não existe mais. Então hoje o conceito de família mudou. Não é só pai, mãe e filhos, né? Você tem casais homoafetivos, você tem só a mãe cuidando da família, às vezes os avós. Então isso acabou trazendo uma mudança muito grande assim, no comportamento da sociedade. A gente tem que acompanhar. Eu ainda preservo aqueles valores que eu trago desde criança, da educação dos meus pais, uma formação cristã católica, né? Que eu defendo e tento passar para aqueles que eu consigo, que são meus filhos. Na sociedade a gente tenta colocar esses temas em discussão, debate, e na política, a arte da política é essa, né? Você compreender o que está acontecendo na sociedade, e não é ir assim na onda, não, mas tentar preservar aquilo que é importante para você. Mas a sociedade muda numa velocidade incrível, né? Às vezes é difícil a gente até acompanhar esses movimentos. Gostaria de fazer uma pergunta rapidinha para você. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Acho que você já respondeu muitas vezes, mas eu gostaria de ouvir de novo essa pergunta. Agora que todo mundo defende o verde, qual seria a função, então, do Partido Verde, do qual você faz parte? Continuar defendendo o verde. Mas não virou mais um apenas? O problema é o seguinte, hoje o Partido Verde também nunca pode chamar para si o monopólio da preocupação com a causa ambiental, né? Ele foi um dos pioneiros disso lá no exterior e também aqui no Brasil. Mas hoje todos os partidos, dada a importância do tema, incorporaram nos seus programas essa visão e essa preocupação.
não é uma exclusividade. Talvez o Partido Verde ainda contenha alguns ambientalistas que são mais radicais, fervorosos, mas eu fico até feliz, né? Porque aquilo que era fruto do partido, de um grupinho, hoje ele está disseminado e está na consciência de todos os políticos da sociedade. Eu acho que essa já é uma grande contribuição do Partido Verde para a causa. Cine, essas eleições municipais estão vindo agora. Como é que você vê a renovação? O Brasil continua polarizado nessas eleições ou a gente vai conseguir começar a migrar mais para o centro, uma coisa mais menos gritada, menos nervosa? Como é que você está vendo essas próximas eleições? Primeiro eu vou falar o que eu espero. Eu espero que essa polarização acabe, né? Até na última eleição presidencial não se discutiu programas, né? Era um contra o outro, era uma coisa meio maluca, né? E a sociedade embarcou nessa. Eu acho que nessa eleição, por ser uma eleição local, ela acaba assumindo uma característica diferente. Ainda que possa haver um grau ainda de polarização, direita e esquerda, mas eu acho que no nível local as pessoas estão preocupadas com outras coisas. Esses grandes temas, que são temas nacionais, às vezes não é o prefeito que decide, né? Mas, enfim, ainda existe uma parcela da sociedade, do eleitorado, que ainda é movido, né, por essas influências assim mais radicais, de direita e de esquerda. Eu espero que aqui na próxima eleição a gente tenha menos influência disso e a gente possa debater a cidade, programa para a cidade, analisar os candidatos pelo que eles têm de conteúdo e pode ajudar para a cidade. Roseli, a gente está chegando ao final dessa entrevista, mas eu gostaria que você fizesse um rápido balanço desses 6 primeiros meses e o que você destacaria nesses primeiros 6 meses deste ano. Olha, eu acho que a Câmara teve uma atividade muito intensa, a gente reassumiu as sessões no nosso plenário, que ficou um ano fechado para a reforma, mas também num período pós-pandemia. Então eu percebi que tanto os vereadores quanto a população estavam assim ávidos de retomar a discussão política. Nós fizemos 41 reuniões ordinárias, 2 extraordinárias, mais de 300 encontros entre reuniões solenes, reuniões de comissões, audiências públicas, debatendo os diversos temas da cidade. E no final, o que impactou foi essa discussão com relação à febre maculosa, né? E a Câmara, nós levamos a vigilância em saúde, os técnicos da vigilância sanitária lá para entender e finalizamos com a aprovação de um projeto que tenta criar algumas regras para enfrentar essa uma realidade que acontece todo ano. É só para mostrar o seguinte, aqueles temas que são punjantes, que dizem a ver com o dia a dia da cidade, a Câmara está envolvida. Então, nesse sentido, eu acho que cumprimos o nosso papel, né, de aprovar as leis necessárias, colocar os temas, às vezes, que são espinhosos, né, em discussão, em debate, e não nos furtamos a isso. Eu acho que é o papel da Câmara e do Legislativo. É assim, eu só, como presidente, eu faço cumprir aquilo que manda o nosso regimento, né? Mas eu quero aqui agradecer, inclusive, o empenho de todos os vereadores para isso. Vai para o 7º mandato? Vou tentar, né? Você sabe que está no sangue, né? Agora são 7 horas e 56 minutos e eu gostaria aqui de agradecer a presença do vereador Luiz Rossini em nossos estúdios, agradecer por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite cedinho. E agora eu agradeço também a todos os presentes aqui e desejando um ótimo dia, uma ótima terça-feira, e estaremos de volta amanhã às 7 da manhã com o Jornal da Manhã Regional pela rádio Jovem Pan Campinas FM 89,9. Até amanhã no Jornal da Manhã, até daqui a pouco no Rock and Pop.